Meu querido, minha querida, que prazer estar aqui com você mais uma vez para mais esse vídeo, para mais esse ensino. E antes da gente falar aí qual é o ensino de hoje, eu quero mais uma vez convidar você aí nas nossas mídias sociais. Quais são as nossas mídias, meu irmão? Nós estamos em quase todas. Quase todas. Hoje estamos em todas que você já tem. YouTube, Instagram, Spotify, TikTok. Estamos também no WhatsApp, né, para atender você. Então, assim, você pode entrar nessas mídias, se inscrever nos nossos canais e nos acompanhar, tá? Nos acompanhar e nos ajudar no nosso propósito, na nossa missão. É isso aí, gente, a gente precisa muito de vocês, precisa que vocês se inscrevam, curtam, comentem, né, para que as mídias sociais entendam que esse conteúdo faz a diferença, esse conteúdo é importante, né, e isso faz com que alcance ainda mais e mais pessoas, né? Então mesmo. é importante, você é importante no nosso estudo, você é importante no nosso canal, então nos ajude aí, por favor. É isso mesmo, nosso trabalho aqui é pensado especialmente em você. Hoje nós vamos falar de um líder, né? Sim. E você que não acompanhou ainda o último vídeo, vai lá e assiste, porque nós falamos de Paulo já, nós falamos de Davi. E hoje nós vamos falar de um outro líder, que é o líder dos líderes aqui na nossa... De todos os tempos, né? De todos os tempos, de toda a história, né? Sim. Na nossa caminhada a gente se inspira nele. Não pode quem? Nós vamos falar do maior de todos, que é Jesus, né? É isso mesmo. E quando você disse que nós vamos falar hoje do maior, dos maiores dos líderes, né? E jamais vai existir um líder como Jesus, e está comprovado assim cientificamente, né? Historicamente, porque Sim. a história se divide entre antes de Jesus e depois de Jesus, né? Dependente da religião, independente da crença, a história se divide antes de Jesus e depois de Jesus. Aí mostra a grandeza desse grande homem, desse grande líder que nós vamos falar hoje, né? E recapitulando, para a gente poder falar de Jesus, a gente falou de Paulo, a gente falou de Davi, a gente falou das características de Paulo, as características de Davi, né? Sim. E então Jesus, ele é tão grandioso, tão magnífico na liderança dele, que ele tinha as características de Paulo, ele tinha as características de Davi por inteiro, porque muitos líderes, nós que somos líderes, cada líder tem a sua característica, o seu ponto forte, né? Então a liderança, de certa forma, ela alcança o sucesso. Talvez a forma como que eu alcanço o sucesso não seja a sua, porque a sua característica é diferente da minha, mas ambas são importantes e fazem com que a gente alcance o resultado, o sucesso. E Jesus, ele era completo, porque ele tinha todas, perfeita, né? Ele tinha todas. Mas uma característica, minha irmã, que Jesus tinha e que é mais difícil da gente poder conseguir alcançar, porque propósito, resiliência, coragem, estratégia, estudando talvez a gente consiga, né? Se dedicando a gente consiga. Tendo uma rotina a gente consiga. Mas Jesus tinha algo que eu vejo que é o mais importante para uma liderança, que é o servir. Né? Amar para servir. Sim. Eu compartilhava esses dias no nosso grupo e falei exatamente isso, que pra gente gostar de uma pessoa, pra gente adorar, pra gente fazer o que seja, a gente não precisa amar. A gente consegue fazer todas essas coisas sem amar, mas a gente não consegue servir sem amar. Não. É impossível. É impossível, isso é verdade, é impossível. Naquele livro do Rafael Lano, ele vem falando sobre o servir. Como que é difícil para o ser humano servir. Porque o servir traz a lembrança de você se humilhar. Sim. Que talvez seja exatamente isso. De você colocar tudo que você conhece em segundo plano, de você colocar suas vontades em segundo plano, e nós já falamos sobre egoísmo, né? Colocar, porque o servir tira você do seu mundo, do seu mundinho, né? Sim. E Jesus tinha isso de uma forma linda de servir ao outro, independente da cor,
da condição social, independente da condição física, das fraquezas, exatamente. Ele realmente, isso é uma característica grande nele. Não é? É. Então, Jesus ele era completo, né? E além de completo, ele tinha esse magnífica característica que é a característica de servir, independente das pessoas, independente do que as pessoas fizeram ou não. A gente como líder temos uma grande dificuldade em servir aqueles que de repente a gente enxerga uma coisa, cria uma expectativa, né? E não alcança, e a gente tem uma dificuldade em servir aquela pessoa. E a gente precisa pegar o exemplo de Jesus, né? Que mesmo sabendo que no grupo dele tinha ali uma pessoa que iria traí-lo, que iria pisar na bola, né? Mais de uma que pisou na bola, né? Sim, porque os sim. outros apóstolos também pisaram na bola, né? E ele jamais deixou de servir, né? Eu acho interessante, Marcelo, que na história da liderança de Jesus, uma das características também que ele tinha, ele não era bajulador. Na questão do servir. Sim. Porque às vezes a gente encontra na nossa liderança pessoas superiores a nós. E aí o serviço, ele se transforma numa bajulação. E Jesus, ele não fazia isso. Não. Ele sabia muito bem diferenciar. Então, se aquele que está acima dele, como esqueci que ele foi lá pedir para ele salvar a filha e tinha o sumo sacerdote. Isso. Ele sabia, ele foi para o serviço. Ele não bajulou, não precisou. E aí, na liderança, às vezes, a gente peca muito nisso. Sim. Peca muito nisso. Então, tem que ter esse feeling, tem que ter esse cuidado. Então, para você, meu querido, minha querida, amar para servir. Amar para servir. Né? É uma grande característica de um líder, né? Amar para servir. A gente consegue fazer muitas coisas na nossa liderança, mas a gente não consegue servir se a gente não amar. Eu não sei. Aprende. Aprende. Eu não consigo. Consegue. Começa a silenciar mais e olhar e observar mais. Começa a permitir que os outros se aproximem, porque dessa forma... Jesus não fazia isso? Né? Deixava que os outros se aproximassem, deixava que os outros falassem. Às vezes é um assunto que você sabe mais, não importa. Se o outro veio, escute. Né? Escute, saiba escutar, saiba falar, saiba acolher. É a maneira de servir. Então, assim, se na sua realidade, né, muitas vezes igual na nossa realidade, nós somos líderes e estamos esquecendo de servir, que nós possamos aprender com o mestre. Exatamente. Que nós possamos aprender com o mestre. Olha as características, é tão fácil ler a pessoa de Jesus. Olha as características e aprenda com ele. Aprenda, sabe? Às vezes a gente é cheio de conhecimento, mas às vezes a gente tem que guardar eles. Às vezes a gente é cheio de dons, mas às vezes a gente precisa guardar para que o outro apareça, para que o outro se destaque. Então é necessário isso também. Exatamente. E a gente queria indicar um livro, né, de Paulo, né? Sim. A gente falou de Paulo aí no primeiro líder, né? O primeiro grande líder que a gente falou foi Paulo, né? E tem um livro muito bacana, muito legal, que nos ensinou bastante da história de Paulo. Então fica a dica, né? Que é esse livro... Paulo Apóstolo, que é do Carlos Mester, e é da editora Paulus, né? É um livro bem antigo, mas ele tem um conteúdo muito rico sobre Paulo, sobre as passagens muito detalhadas, então nos ensinou muito, né? Se você gosta de liderança. E outro que ajudou muito na liderança é esse que a gente falou, que é egoísmo e amor. E aí entra servir, e aí entra os outros temas que a gente já trabalhou aqui antes. Então, assim, a gente vai deixar aqui depois aqui na descrição o nome do livro. Se você gostou, curta, compartilhe com outras pessoas e se inscreva aqui no nosso canal. É isso aí. Um grande Muito abraço. obrigado, um abraço.